Olá pessoal, estamos aqui em mais uma videoaula, dando continuidade à nossa série de vídeos de desenvolvimento de aplicações móveis para Android e iOS, no qual estamos utilizando aqui o framework JavaScript e React Native, tá? Primeiro estamos aprendendo o conceito do React. Se você chegou agora nesse vídeo, então já assiste o vídeo anterior, no qual eu dou uma introdução sobre o React, falo do ECMAScript 6, falo dos componentes, tá? Esse daqui já é a continuidade do outro. Antes de começar essa aula, não se esqueça de dar o seu joinha, deixa lá o seu like e se inscreve no meu canal, ok? Beleza, pessoal? Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje. Então, na aula passada, nós paramos aqui na parte de componentes, tá? E falamos o que é um componente, como é que ele funciona, dois tipos de componentes, componentes de classe, componentes de funções. Vimos aí a questão de herança, construtores, fizemos meio que uma revisão. Iniciamos essa parte de propriedades, tá? Mas agora vamos entrar de forma definitiva em propriedades. Então a gente vai vir aqui, tá? Quem quiser acompanhar também, ó, só é acessar o w3school.com e clica na opção React, tá? Deixa eu abrir aqui o site para vocês verem. É bem tranquilo. Ó, abriu aqui o site W3Schools, vem aqui na parte JavaScript React, tá? Clicou aqui em React, ele vai lá para onde a gente estava. Depois vamos aqui nessa opção Props, que é onde a gente vai dar continuidade. Ok, pessoal. Então, o que seria esse conceito de Props aí do React? A Props do React, pessoal, é uma forma de nós passarmos argumentos, passarmos valores, propriedades, no caso, para um componente. Então, tipo, eu criei um componente e nele eu defino uma propriedade, que essa propriedade ela vai me passar um valor para esse componente. E dentro do componente eu consigo pegar essa informação e manipular ela do jeito que eu quiser. Imaginem essa props aí como se fosse um parâmetro de uma função. Então, tipo, eu tenho uma função e essa função eu tenho a assinatura dela, que é o nome dela, e a partir do momento que eu pego ela é uma variável local que eu consigo utilizar ela dentro do escopo da minha função aí, tá? Beleza? Então, essa é a ideia da props. Eu passo um conteúdo através de uma propriedade de uma tag, no caso a tag do meu componente, e logo em seguida eu utilizo ele da forma como eu achar interessante. Beleza? Então, temos aqui um exemplo de como é que seria a atribuição de uma propriedade em um componente. Eu criei aqui uma variável, no caso, nesse exemplo a gente tem uma variável constante, chama myElement, que recebe quem? Que recebe um componente. Observe que eu tenho uma tag aqui, abre e fecha a tag, ó. A tag está fechando aqui, quando eu tenho essa barrinha aqui, significa que a tag está fechando. E aqui o nome do meu componente. E já aqui eu tenho o que? Eu tenho o brand. Esse brand, ele é a minha propriedade, podia ser qualquer nome, valor, nome, idade, telefone, qualquer coisa. E aqui, ó, recebe aspa dupla, no caso, quem? Um valor. Então, com base nesse valor aí, nós temos a passagem de valor para o nosso componente. Então, com isso, fizemos nosso componente e passamos a propriedade para ele. Então, vamos a um exemplo. Ó. Aqui, eu passei uma propriedade chamada brand, estou passando for. Como é que eu resgato esse valor que eu passei na propriedade no meu componente, pessoal? É bem simples. Ó. Eu simplesmente aqui criei o meu componente, ó, classe car extends react component, que a gente viu aí na aula passada. Ele está herdando todos os componentes do React. E aqui nesse método chamado render, eu estou renderizando um retorno que ele vai renderizar o que? IAM. Observem que eu tenho essas chaves aqui. O que é que significa essas chaves? Essas chaves aqui é tipo como se fosse abre tag e fecha tag do PHP, né? Para dentro a gente colocar o nosso HTML. Então seria mais ou menos isso, se a gente fizer analogia com PHP. Então dessa forma aqui eu abri chave, fechei chave, e aqui eu consigo chamar uma variável do JavaScript, no caso do React. Então aqui eu chamei thisProps, this que é o que? Que é desse escopo dessa classe aqui,
props, que é a propriedade que eu passei, tá? Aqui, ó. E brand, que é o nome da própria propriedade, beleza? Então vamos dar continuidade aqui, ó. Como é que eu passo os valores de uma para outra? Então aqui eu tenho uma classe chamada garage, né? Tenho aqui o return, observe que eu tenho uma div, abri div e fechei div aqui, h1, e aqui eu estou chamando novamente ele aqui. Então aqui, no nosso caso, a gente tem a classe carro, que a classe carro, ele vai receber essa propriedade e vai exibir aqui, tá? Deixa eu mostrar um exemplo para vocês aqui. Então se eu vier aqui, ó, apareceu a Emma Ford. Aqui não dá para editar, senão eu botaria outro nome, que não tem o run aqui, é bloqueado. Dessa forma aí nós conseguimos pegar os parâmetros e depois jogar no nosso componente, ok? E a gente também tem outra forma da gente trabalhar com a passagem de parâmetros para essas propriedades, ó. Por exemplo, dentro aqui de Garage eu tenho criei uma constante que ela vai receber o valor um string, que no caso seria o Ford, e aqui, em vez de utilizar aspas simples, como eu estou utilizando agora eu quero utilizar a variável JavaScript que existe no escopo da minha função, então eu boto que chaves, e nessas chaves eu coloco a variável que eu criei aqui dentro do meu método render. Dessa forma ele vai renderizar também do mesmo jeito, tá? Então vamos dar continuidade aqui. Então, essa é a forma que passamos parâmetros aí para a nossa propriedade. Vamos a outro exemplo. E se eu tiver um objeto, né? E se esses parâmetros forem objetos, como é que a gente faz para passar? É a mesma forma, tá? Então, ó, criei uma constante, carinfo, que nesse caso, carinfo ele é um objeto. Como é que eu sei que ele é um objeto, pessoal? É porque aqui, ó, eu tenho uma chave, fecha a chave, e dentro dela eu tenho atributos. Ó, tenho esse atributo aqui, name, tem o atributo model, e aqui eu tenho o valor Ford e Mustang. Então aqui criei um objeto, e esse objeto eu chamo ele aqui no parâmetro, no caso da propriedade do meu brand, tá? E dessa forma eu consigo pegar aqui. Só qual é a diferença? Ó? No momento que eu vou acessar os atributos desse objeto da minha classe car, como é que eu faço? Eu faço this props brand, que é o nome da minha propriedade, tá? E aqui eu chamo o atributo do objeto, ó, model. Tá? Se eu quisesse chamar o name, eu chamaria o name e aqui iria passar o nome, ok? Do meu carro. Então vamos mais adiante aí. Props no construtor, o que seria isso aí? Quando a gente está trabalhando aí no caso com as props, a outra forma também é simplesmente, ó, a partir do momento que eu passo isso aqui, eu passo model passando Mustang, eu passo no construtor, tá? E passo no construtor do superior, que é quem? Que é o que ele está estendendo, que é o component, tá? Então passei aqui, e dessa forma eu vou conseguir usar aqui. Deixa eu mostrar aqui mais embaixo. Aí nesse caso aqui eu chamaria quem? Eu chamaria thisProps da mesma forma do anterior, tá? E eu conseguiria mostrar aqui a minha propriedade que eu passei, ok? Então vamos adiante aí, vamos para a parte de states. Aqui, tá? States. Aqui em estado, pessoal, qual é a ideia desse states aí? Ele é uma outra forma de passar valores para funções no React. Então, tipo, eu tenho a função A e eu quero passar um valor, quero passar um atributo, quero passar um objeto, quero passar um vetor de um método para o outro. Então, eu posso passar através do estado, tá? O state, ele é uma variável que ele é no formato de um objeto e a sua função é com que a gente consiga passar valores de um componente para o outro. Então, por exemplo, eu tenho um componente A e tenho um componente B. Como é que eu passo, sem ser por propriedade, um valor que eu consiga enxergar na outra função? A gente passa através do state, tá? Vamos ver aí um exemplo como é que a gente cria esse estado aí. É bem simples, ó.
ele segue a lógica bem parecida com a outra. Ó, eu faço thisState, recebe thisState e recebe aqui, ó, um objeto. Então sempre o thisState vai ser o que? Um objeto, tá? Ah, professor, mas eu só tenho um atributo. Não tem problema, você bota assim, entre chaves, tá? Então a ideia é que você trabalhe com objetos e mais à frente você consiga resgatar. Então vamos descer aqui para que a gente possa ver mais exemplo aqui, ó. Então aqui eu já dei mais características ao meu objeto. Então thisState é o meu objeto, tá? É o nome do meu objeto. E aqui são os atributos, abre chave, fecha chave, e eu tenho aqui, ó, brand, model, color, year, né? Então aqui tem os 4 atributos do carro. E no momento que eu for chamar ele, ele vai imprimir isso aqui myCar. Mas como é que faz para a gente exibir essas propriedades aqui? Vamos mais adiante para a gente ver. Então, ó, é dessa forma aqui, tá? Observem o seguinte, pessoal. Ó, eu estou no construtor, no método construtor. A partir do momento que eu inicializar a minha classe, no momento que eu chamar o meu componente car, ele vai construir o objeto e vai setar quem? Vai setar um estado, e esse estado vai setar o que? Essas propriedades. Como é que eu faço para resgatar isso aí no corpo do meu componente? É simples, ó. E sempre botei dentro de uma div. O que seria isso, pessoal? Por que essa div, professor? Essa div aqui, ela vai definir que ela é a principal e todos estão abaixo dela. Se eu chegar aqui e jogar solto sem essa div, ele só vai ler o H1 aqui. Os outros, ó, o que está dentro do P, vai ser totalmente ignorado. Então, qual é a ideia dessa div? É uma tag principal que ela incorpora tudo. Então, a partir do momento que ele vier retornar, ele vai retornar a div, que dentro da div vai ter o P e vai ter o H1. Ok? Então, ó, como é simples a gente acessar eles, ó. Eu abri aqui uma chave e a partir do momento que eu abro essa chave, eu faço thisStateBrand, que é quem, ó, que é o atributo do meu objeto. E aqui, ó, it is a thisStateColor. Essa é a cor red, né? E aqui é o modelo e aqui o ano. Então deixa eu abrir aqui para ver se ele vai carregar e mostrar esse resultado. Então é isso. Eu passei aqui um valor. No caso, no momento que eu vou inicializar o construtor da classe car, ele vai construir o meu estado e eu vou acessar ele e ele vai acessar essas propriedades aqui, as propriedades, e vai mostrar esse valor. Vamos ver aqui como é que faz para a gente mudar. Ah, professor, mas o que é que acontece? Eu defini aqui o estado e no momento que eu criei, sempre ele vai ficar estático aqui. Eu não quero que seja Ford, eu quero mudar. Eu quero botar, por exemplo, Volkswagen. Eu quero botar aqui Fiat. Então eu posso construir ele assim, mas depois eu quero mudar. Como é que eu faço? A gente faz assim, ó. Mudando o estado de um objeto. Eu vou utilizar, para mudar o valor de um estado de um objeto, use setState método, tá? Usar o método setState. Então, como é que a gente usa ele? É simples, ó. Tem o meu componente carro, criei aqui o meu construtor, tá? Eu construtor aí da forma padrão como a gente tinha visto anteriormente. Tenho aqui a exibição do valor do carro como está atualmente e tem um botão. Quando eu clicar nesse botão, cliquei aqui para abrir o tempo que eu vou explicando para a gente ver esse exemplo. Quando eu clicar nesse botão, ó, o que é que ele vai fazer, pessoal? Ó, button, type button on click. E aqui ele está chamando change color. O que é que ele vai fazer aqui? A partir do momento que eu clicar nesse botão, ele vai chamar, ó, thisChangeColor. Ele vai chamar esse método thisChangeColor. Observe que esse método aqui, ele é o que? Ele é um ArrowFunction, ó. ChangeColor vai receber quem? Um ArrowFunction sem nenhum parâmetro. Como é que eu sei que é o ArrowFunction aqui, ó? Igual maior. Então, em igual maior, ele vai passar aqui, ó, abre chave, fecha chave, que é o corpo da minha ArrowFunction, vai passar thisSetState. Qual atributo? Ó? Observe que nesse setState aqui eu tenho 4 atributos. Porém, esse changeColor aqui, eu estou fazendo o que? Eu estou mudando o atributo apenas cor. Os demais atributos do objeto vão permanecer os mesmos, tá?
Então o que é que eu quero? Eu quero que vocês alterem apenas a cor. Então como é que a gente faz? Cria um botão, criamos um evento, no caso, e ele vai chamar aqui onClick, diz change color, e ele vai chamar quem? Vai chamar esse método aqui, que ele vai setar esse atributo de forma diferente, beleza? Tranquilex? Dessa forma eu consigo mudar a cor do nosso carro, ok? Então vamos mais aqui adiante. Sim, vamos ver aqui o exemplo. Aqui a gente tem It is a red Mustang from tal, change, cliquei em change aqui, ele executou essa ação e mudou a cor, tá? Então, se eu quiser mudar a cor, por exemplo, de um background, eu iria botar aqui style, né? Passaria a propriedade e depois eu chamaria esse estado aqui e ele iria mudar de red para blue, tá? Sem nenhum problema. Tá, vamos dar continuidade aqui. Tá? Então aqui a gente tem como alterar também. Então, tipo, só para finalizar essa parte aqui de estado, eu defini um estado agora, tá? Agora ele é blue. Então depois eu posso chamar um outro componente que posso alterar também esse outro estado. Então eu posso tanto alterar esse estado aqui, como qualquer um outro. Eu posso também alterar o estado, todos os atributos do objeto de uma vez só. Em vez de eu botar change color, eu boto change object, por exemplo. Então eu teria que passar os parâmetros que receberiam essa mudança, só isso. Vamos lá para o Life Cycle. Essa partezinha aqui tem bastante detalhes. Porém, eu só vou me ater aqui a alguns, tá? Então, a gente vai ver aqui o ciclo de vida do React, tá? Então, o que seria esse ciclo de vida aí? Cada componente do React tem um ciclo de vida que pode ser monitorado ou manipulado durante a sua fase principal. Então, aqui a gente tem os três principais fases, ó. Durante a montagem, durante a atualização e também a desmontagem. No momento que a gente vai montar o nosso componente, ele vai seguir aqui, ó, uma série de coisas aqui. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo disso aqui. Então, para que a gente possa entender essas três fases aqui, vamos ver esse exemplo dessa imagem, ó. Nessa imagem aqui, quando eu inicio um componente, até eu chegar no render, o que é que ele faz? Ó? Ele constrói o objeto, né, as suas propriedades que recebeu lá, componente with mount, né? Depois que ele executar esse componente with mount, will, na verdade, desculpa, componente will mount, ele vai renderizar isso aí. Depois que ele renderizar, ele ainda tem um outro método, que ó, componente did mounting, que eu posso executar antes de rodar. Então, olha só. Para iniciar o componente, vai ter o construtor, que vai estar inicializando as coisas. Depois eu posso modificar os dados do construtor através desse componente willMount, só para depois eu renderizar aquele método render lá. Mesmo assim, depois que eu renderizar, ainda tem como eu alterar aqui a opção, no caso, depois de ter montado o objeto. Então, depois que eu montei o meu componente, quer dizer, ainda tem um outro método que eu posso editar, o componente didMounting. Então, depois que eu renderizei, ainda dá para eu alterar essa renderização e depois rodar ele aí, tá? Então, a gente vai agora para outras partes aqui que dá para a gente alterar. Esse ciclo de vida aqui, ele é interessante, porque ele é bem parecido com o ciclo de vida do Android nativo. A gente tem aqui, depois que a minha aplicação está rodando, esse running aqui é como se a aplicação estivesse lá já funcionando na tela que a gente está programando. Eu posso, durante esse período aí, eu posso mudar os seus estados de várias formas, tá? Eu não vou me ater muito a todos esses aqui, mas só para que vocês entendam, ó. Enquanto ele está rodando a aplicação, eu posso modificar o estado, ó, estado modificado, né? Então, imagine aí, estou preenchendo um formulário, no momento que eu estou preenchendo esse formulário, enquanto a minha aplicação está rodando, eu posso mudar esse estado. Aí, para mudar esse estado, eu posso simplesmente acessar o meu state e ir modificando lá de acordo com o que eu quiser. Então, por exemplo, a pessoa me deu aí para fazer um cálculo de um número, no 1 e no 2. Então, em tempo de execução, eu posso modificar esse estado e já mostrar o resultado de no 1 e no 2 na tela lá, no text. E para isso, a gente vai utilizar algumas funções.
Aqui a gente tem show de component update, component will update, e depois a gente vai renderizar ele aí. Então observe ó, aqui, tipo, rodei minha aplicação, mudei o estado, passei por isso aqui, que a gente não vai usar muito isso aqui por enquanto, nesse primeiro momento. Depois a gente renderizou. Depois que eu renderizei, ainda dá para a gente modificar aqui esse componente do que foi renderizado, para depois ele voltar a esse ciclo de vida aqui, tá? Mas resumindo, o que é que a gente precisa aprender aqui, ó? Durante o momento que a gente constrói nosso componente, ele vai passar por construtor, eu posso alterar o que foi construído com o componente willMountain e vou renderizar. Mesmo depois da renderização, tem como eu alterar o valor que foi renderizado. Utilizo qual? O componente didMountain. Depois eu rodo. Se eu fizer alguma atualização de estados aqui, o que é que eu vou fazer? Ó? Durante a minha modificação de estados, aqui eu vou ter o estado sendo modificado, vou seguir esse fluxo aqui, e durante esse fluxo, eu passei por esses dois, eu posso renderizar e depois eu posso modificar o que foi renderizado aí, depois retornar para ele ser rodado novamente. Eu tenho essa props change aqui, no caso, durante a execução da minha aplicação, no caso da minha tela lá, eu posso alterar a propriedade e depois que eu altero essa propriedade, eu posso chamar esse componente will resave props e ele vai voltar para esse ciclo aqui, tá? Então fica sempre nesse ciclo. E também, por fim, eu tenho aqui uma forma de desmontar o que está rodando. Então, tipo, estou rodando em uma tela lá e de repente eu quero desmontar, eu quero interromper alguma coisa. Então, eu vou usar um mountain, tá? E depois vou usar esse componente do willMountain e eu vou finalizar o que está sendo rodado também. Então, imagine aí, eu quero finalizar a minha aplicação. Então, eu vou seguir esse caminho aqui, tá? Então, é isso, pessoal. Iniciou o componente, seguiu essa sequência. Se eu quiser fazer alguma alteração aqui do run, quando está rodando, vou utilizar o state. Sigo esse fluxo aqui. Se eu quiser fazer alguma alteração em propriedades, eu vou seguir esse fluxo aqui e depois ele entra na renderizar. Então vai ficar sempre isso aqui, assim, tá? Ok, pessoal? Então esse aqui é o ciclo de vida do nosso React aí, dos nossos estados, na verdade. Então, ó, ele cumpriu aí a fase de montagem, a fase de atualização e a fase de desmontagem, tá? Então, aqui a gente tem todas essas funções aqui, tá? Eu não vou me ater muito a essas funções, só vou ir mais para o que a gente vai utilizar no nosso curso aí. Mas quem quiser se aprofundar, saibam que existem esses recursos aqui, tá? Então, beleza, vamos lá. Vamos para a parte de montagem. Na parte de montagem, a gente tem aí, ó, 4 funções, que no caso é o construtor, o get derivative state from props, o render e o component didMountain. O que é que a gente vai usar? Vamos usar mais o construtor e vamos usar mais o render aí. Então aqui a gente tem um exemplo, ó. No momento que eu criei meu componente render, eu tenho aqui o construtor que inicializei um estado chamado favorite color, recebe red, e aqui eu vou renderizar e ele vai mostrar normalmente. Então essa é a forma que a gente já vem acostumado aí nesse ciclo de vida aí, tá? Então não muda muita coisa pra gente aí. A gente tem esse get derivative state from, que eu vou dar uma pulada nele agora. Tem um render que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, ó, eu tenho um componente, dentro do componente tem esse método render, e eu já vou renderizar isso aqui e ele já vai mostrar na tela. Então, ó, observem que eu já pulei vários métodos, ó. Iniciei, nesse caso aqui, ó, ele nem tem construtor. Então, tipo, iniciei, já pulei para o render e já pulei aqui para o run, tá? Ele ficou rodando aqui. Temos o componente didMountain, ó, que é esse componente aqui, ó, componente didMountain, que eu posso alterar a renderização dele. Então, tipo, renderizei, peguei o que foi renderizado e já faço alteração e boto para rodar. Então, esse é o componente didMountain que faz isso aí. Então, ó, no momento que ele vai renderizar isso aqui, favorite color, deixa eu atualizar aqui, ó. No construtor, observem que ele está como red, tá? Eu pego ele, altero, ó, observe que ele alterou para yellow, ele estava red, depois alterou para yellow, ele deu um delay aqui de 1 segundo, tá? Então, essa forma a gente pode alterar o que foi renderizado aí, beleza? E a gente entra para uma outra parte que é a atualização, ó, updating aí, né? Essa fase, o ciclo de vida, enquanto nós atualizamos o componente. Então, tipo, eu tenho deixa eu abrir aqui, deixa eu ver esse outro exemplo.
eu posso modificar um estado atualizando ele. Então, tipo, ó, aqui eu tenho aqui o meu states, né? E começou com vermelho, depois eu cliquei, é aquele exemplo que eu mostrei no states, né? Ó, eu cliquei aqui no método onChange, ele veio aqui e modificou a cor, tá? Então essa é a forma da gente alterar um valor aí que a gente acabou vendo anteriormente, tá? Vamos mais adiante aqui. Get snapshot before, mas vamos pular ele aqui, tá? Component did update. Component did update. Então, ó, tô rodando aqui, fiz a mudança, depois que eu fiz a mudança, renderizei de novo, ainda eu tenho como mudar o que foi renderizado aqui, ó, component did update. Depois que eu fiz essa modificação, ele voltou pro running aqui, tá? Beleza? Então, e por fim, a nossa desmontagem aí, né? Então, essa desmontagem a gente utiliza aqui, ó, componente mountain, né? Então, no momento que eu quiser desmontar alguma coisa, ó, eu tenho aqui o exemplo, tenho o meu construtor, tem aqui esse método chamado del render, né? Então, a partir do momento quando eu clicar nele, ele vai sumir. On click, del render, deletar render, né? Então, aqui a gente tem a nossa variável que nós criamos aqui. Tem um if, se o estado for modificado, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar my render e vai passar o componente aí. Então, se eu clicar aqui, ele vai simplesmente exibir, no caso ele já vai exibir aqui por conta do construtor, mas se eu clicar aqui, ele vai omitir isso aqui, ó. Cliquei, ele vai setar no estado falso, tá? Então, ó, states foi alterado aqui, ó, fez um update no atributo show que passou a ser agora falso. Aí ele vai entrar aqui, ó, render thisState.show. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai entrar aqui e exibir. Se for falso, ele não vai exibir isso aqui, tá? E aqui, ó, eu tô chamando a chave e tô chamando a minha variável myRender aí. Vamos ver aqui como é que fica, ó. Tenho esse exemplo aqui e observem que ele carregou aí, e se eu clicar aqui em delete render, um componente name about mountain, e ele removeu aquele show lá. Sim, eu acabei não mostrando aqui, ó. Mais embaixo aqui eu tenho o restante da minha aplicação, ó. Aqui eu tenho shielding, extend react component, que eu tenho component will mountain, que esse component will mountain é aqui, ó, component will mountain aqui, tá? A chamada desse meu container aí, e durante, opa, deixa eu mostrar aqui que é melhor. Eu expliquei essa parte do botão delete, só que eu não mostrei a construção, né? Então eu tenho aqui, ó, o meu container, tá? Que ele está chamando aqui, ó, embaixo no React DOM Render Container, né? E aqui eu tenho esse children aí, que esse children ele está chamando esse hello world. Então a partir do momento, deixa eu atualizar aqui. A partir do momento que eu carrego ele aqui, ele vai chamar quem, ó, hello world. Para eu ver se eu entrei nesse componente will mountain, eu botei a gente tem esse alerta aqui para que a gente veja que ele entrou, que ele chamou esse método aqui do ciclo de vida. Vou clicar aqui no botão delete render. Observe que ele entrou no alert lá e desmontou. Entrou nesse if aqui, ó, e desmontou ele. No caso, ele já entra no if porque ele foi construído como verdadeiro, ó, show true. Porém, a partir do momento que eu mudo o estado chamando aqui o onClick, ele verifica que isso é falso, ele executa esse if novamente e ele verifica, ó, é falso? Então não faz atribuição a myRender, então exibir nada, myRender está vazio, então ele vai mostrar vazio, só isso, ok? É isso aí, pessoal, obrigado pela atenção de vocês, não esqueça de deixar o seu joinha, compartilha com os teus amigos e se inscreve no meu canal. Um abraço e até mais!